Os cursos fluviais, conhecidos como rios, já foram, e continuam a ser, um dos recursos mais importantes para a existência humana. As civilizações foram criadas pelos rios, e sua importância para o planeta não pode ser subestimada. Os rios são a principal fonte de água potável para as populações humanas. São eles que nos fornecem a maior parte da água que consumimos, e precisamos dessa água para manter nosso saneamento. Também usamos a água dos rios para irrigar o solo em áreas agrícolas. Além disso, os rios também são muito importantes em regiões onde a população usa como vias de circulação natural, para transportar mercadorias e pessoas. Além da pesca como fonte de alimento e ao seu uso em energia hidrelétrica. Sem dizer a importância dos rios juntamente com as zonas úmidas, ao equilíbrio dos ecossistemas. São imprescindíveis aos animais, pois são nos rios que encontram alimento. Como percebemos, os rios exercem um papel fundamental para todos os habitantes do planeta, e nesse vídeo, você conhecerá os 10 rios mais profundos do mundo. Mas se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora para não perder os próximos vídeos. Começamos nossa lista com o rio Mississippi. É o segundo rio mais longo dos Estados Unidos, o primeiro é um dos seus afluentes, o rio Missouri. Esses dois grandes rios, juntos, formam a maior bacia hidrográfica da América do Norte. O rio Mississippi tem aproximadamente 3.700 quilômetros de extensão. É o quarto rio mais longo do mundo, ele percorre todo o território dos Estados Unidos. Sua profundidade máxima medida até hoje é de cerca de 61 metros. Em nona posição temos outro rio dos Estados Unidos, o rio Hudson. Com 507 quilômetros de comprimento e sua bacia hidrográfica com cerca de 36.260 quilômetros quadrados, serve como uma fronteira política entre os estados de Nova Jersey e Nova York na parte sul. Ao norte, ele marca as fronteiras locais de diversos condados de Nova York. O rio Hudson nasce nas montanhas Adirondack, no estado de Nova York, fluindo em direção ao sul pelo Vale do Hudson até a Upper New York Bay, entre New York City e Jersey City. Ele deságua no Oceano Atlântico, no porto de Nova York. Sua profundidade máxima medida até hoje é cerca de 66 metros. O rio São Lourenço ocupa a 8ª posição na nossa lista. Ele também é um rio norte-americano e conecta os Grandes Lagos ao Oceano Atlântico. Ele possui cerca de 1.197 quilômetros de extensão. Sua área da bacia é de 1.344.200 km², incluindo o Canadá e os Estados Unidos. O rio São Lourenço começa no final do Lago de Ontário e vai em direção ao Oceano Atlântico. Ele foi a principal via para o comércio de madeira no século XIX. Sua profundidade máxima medida até hoje é cerca de 76 metros. Em sétimo lugar, temos o Rio Amarelo na China. Ele também é conhecido como Huanghe e anteriormente como Huanghe. Ele é o segundo rio mais longo na China, ficando atrás apenas do rio Yangtze. Ele nasce nas montanhas Baiyang'an, no Tibete, a 4.480 metros de altitude. O Rio Amarelo possui cerca de 5.464 quilômetros de extensão. É o terceiro rio mais extenso do continente asiático e o sétimo do mundo. A área de sua bacia é de 750.000 km² e foi o berço das civilizações chinesas do norte. Mas também é responsável por algumas das inundações mais mortais na história da humanidade. Seu nome é em função da cor amarelada de suas águas, provocada pela quantidade de sedimentos em alguns trechos. O Rio Amarelo foi fundamental para a história da China e até hoje ele desempenha um papel importante. Sua profundidade máxima medida até hoje é cerca de 80 metros. Em sexto lugar temos outro rio asiático. O rio Mekong possui 4.345 quilômetros de extensão e é o rio mais longo do Sudeste Asiático e um dos maiores do mundo em extensão. Nasce no Planalto do Tibete e depois percorre os territórios da China, do Laos, da Tailândia, do Camboja e do Vietnã. O rio Mekong é famoso por sua rica biodiversidade, contendo cerca de 20.000 espécies de plantas. Ele deságua no Mar da China Meridional, formando um delta pantanoso. A nordeste do delta deste rio, na região da cidade de Ho Chi Minh, milhões de pessoas se dedicam ao cultivo do arroz. A profundidade máxima medida até hoje do rio Mekong é cerca de 100 metros.
Na quinta posição dos rios mais profundos do planeta, temos o rio Zambeze, localizado no continente africano. Somado aos seus afluentes, o rio Zambeze forma a quarta maior bacia hidrográfica da África. Ele possui cerca de 2.575 quilômetros de comprimento e percorre os territórios de Angola, Zimbábue e Moçambique. É responsável pela drenagem de uma área com cerca de 1.300.000 km². No final do curso superior do rio Zambeze, estão as belas cataratas de Vitória, na fronteira entre a Zâmbia e o Zimbábue, que possui cerca de 1,5 km de largura e altura máxima de 128 metros, consideradas Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Ele é o maior dos rios africanos a desaguar no Oceano Índico. Sua profundidade máxima medida até hoje é cerca de 116 metros. Em quarto lugar, está o gigantesco rio Amazonas, localizado na América do Sul. É o maior rio do planeta em volume de água. É considerado por muitos especialistas o rio mais extenso do mundo, com cerca de 6.992 quilômetros. Mas há divergências sobre isso, ele ainda disputa o título de rio mais extenso do mundo com o rio Nilo na África. Estudos efetuados na nascente do Nilo apontam para um total de 7.088 quilômetros, mas a disputa ainda permanece em aberto, até os dias de hoje. Durante o ano, o rio Amazonas sofre alterações. Um exemplo é a estação mais seca, onde sua largura pode permanecer com cerca de 4 a 5 quilômetros em certas regiões. Já na estação chuvosa, pode aumentar para os incríveis 50 quilômetros de largura. Ele possui a maior bacia de drenagem do mundo, são cerca de 7.050.000 km², responsável por cerca de 1/5 do fluxo fluvial total do planeta. A água que flui pelos rios amazônicos equivale a 20% da água doce líquida do planeta. 1/6 de toda a água doce drenada para os oceanos passa pelo delta da Amazônia, que possui 320 km de largura. É o rio com a maior vazão de água do planeta, com uma média superior à dos 7 maiores rios do mundo combinados. O rio Amazonas nasce no Peru, na Cordilheira dos Andes, e deságua no Oceano Atlântico, junto ao rio Tocantins, na região norte do Brasil. Sua profundidade máxima medida até hoje é de cerca de 120 metros. O rio Danúbio ocupa a terceira posição na nossa lista. Ele nasce na Floresta Negra, no sudoeste da Alemanha. É o único rio da Europa que flui de oeste para leste. Possui cerca de 2.888 quilômetros de extensão. É o segundo rio mais longo da Europa, atrás apenas do rio Volga. Percorre o continente de oeste a leste, até desaguar no Mar Negro, no delta do Danúbio, na Romênia. O rio Danúbio passa por diversas capitais da Europa e é a fronteira natural de 10 nações. Sua profundidade máxima é cerca de 178 metros. Na segunda posição dos rios mais profundos do planeta, está o rio Yangtze. Localizado na Ásia, o rio Yangtze é de grande importância cultural e econômica. Ele é o terceiro rio mais longo do planeta, percorrendo 6.300 quilômetros do território chinês desde sua nascente, nos Montes Kunlun, na região do Tibete, até ao Mar da China Oriental. No rio Yangtze, está a barragem Três Gargantas, usada para geração de eletricidade. É a maior hidrelétrica do mundo. Ele irriga as regiões mais férteis da China. Sua bacia hidrográfica é cerca de 1.900.000 km². A profundidade máxima medida até hoje do rio Yangtze é cerca de 200 metros. E na primeira posição da nossa lista, está o rio Congo, na África. Ele é o segundo rio mais longo da África, perdendo apenas para o rio Nilo, mas é o primeiro em volume de águas do continente, e o segundo do planeta, atrás somente do rio Amazonas. O rio Congo possui cerca de 4.700 quilômetros de extensão. Sua nascente está localizada na Zâmbia, a uma altitude de 1.430 metros, entre os lagos Tanganyika e Niassa, percorrendo o território da República Democrática do Congo e de Angola, desaguando no Oceano Atlântico. É um rio importantíssimo para o desenvolvimento econômico dos países da África Central. O rio Congo, em algumas regiões, possui mais de 15 quilômetros de largura. Devido ao solo montanhoso do Planalto, ele desce mais de 32 quedas d'água. Ele drena uma das maiores bacias hidrográficas do planeta, ocupando cerca de 3.750.000 km². Sua profundidade máxima pode chegar aos incríveis 250 metros. Considerado o rio mais profundo do mundo.
Os cientistas começaram a notar sua profundidade devido aos peixes sem cor e cegos, que geralmente são encontrados somente em cavernas ou em grandes profundidades. Apareciam na superfície da água quando estavam para morrer ou quando já estavam mortos. Assim que morriam na superfície, bolhas se formavam sob a pele e sob as guelras. Um claro sinal da síndrome de descompressão. Isso acontece quando um peixe das profundezas sobe rapidamente para águas mais rasas. Durante um rápido aumento de águas muito profundas para profundidades mais rasas, a pressão cai acentuadamente e faz com que gases dissolvidos formem bolhas dentro do corpo. Uma condição quase sempre fatal. Rios com profundidades como estas podem ser muito perigosos, até aos mais experientes nadadores. Por isso, é sempre bom respeitar os limites de segurança ao se aproximar de um rio como esse. Lembrando também da preservação de sua nascente e das matas presentes nas margens. Preservando as florestas, a qualidade da água dos rios também é preservada. Eu vou ficando por aqui. Se curtiu esse vídeo, deixe seu like e se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo.